Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Metals, um papo super descontraído sobre criatividade, inovação e empreendedorismo. Eu sou o Maca, sou o host desse bate-papo aqui de hoje. Antes de a gente apresentar nosso super convidado, acessa lá o nosso Instagram, @txm.methods. No LinkedIn nós somos o TXM Methods e lá no YouTube tem um monte de conteúdo bacana e gratuito para você consumir. Todos os nossos podcasts, muita videoaula, webinar, um material super rico para você. Nós somos o canal TXM Business. Agradecer ao nosso patrocinador, a ARR, Absorção de Ruídos Reverberantes. Tá vendo esses painéis lindos aqui? Não são só painéis lindos, eles também ajudam a absorver o som. Então você que está montando um estúdio ou precisa aí de uma sala com uma parte sonora um pouco melhor, esses painéis aqui são super interessantes para você e você pode personalizar como você quiser. O pessoal da ARR vai fazer para você. Agora sim, a gente está aqui com ele, o Caran, Carlos Caran. Seja muito bem-vindo, Caran. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, pessoal da TXM, pessoal que está nos ouvindo, nos vendo. Coisa boa. Caran, quem é tu? De onde é que tu vem, cara? Me conta essa história aí. Meu sotaque não me entrega, mas eu sou manezinho da ilha. Ai, Sou nascido aqui, olha aí. criado no norte do Paraná, e o pessoal lá chama de pé vermelho, quem é da região de Londrina. Por causa da terra, né? Isso, é uma terra bem vermelha, bem. E aí a gente ficou lá até eu chegar na idade da faculdade, comecei lá e depois voltei para Florianópolis, fiz ESAG aqui, enfim, voltei a ter relacionamento com o lugar onde eu nasci, né? Então sou de Florianópolis e morei também 18 anos em Joinville, quando eu trabalhei no Sebrae, né? Então fui gerente regional lá por 7 anos e mais um tempo lá. Então, assim, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná, eu me identifico bastante. E como é que tu conheceu a TXM? Eu lembro que tinha uma história legal aí. Como eu conheci a TXM? Eu fui co-creator. Aí, ó. Eu acompanhava, né, as ações tanto do programa Nascer. E aí eu estava dando aula de graduação na época, eu tinha um aluno que compartilhava uma ideia de um projeto comigo. E eu falei, vamos fazer a pré-incubação, né? E ele, como assim? Então, tem um projeto assim e tal. E ele topou, né? E aí a gente fez os 6 meses na época da pandemia. Nós pegamos aquela turma da pandemia. Não teve nenhuma reunião presencial. E fizemos todo o ciclo. E foi muito legal a experiência. E foi assim que eu conheci. Entrei no fogo lá com o programa do Lab. Legal, cara. Que legal, que legal. Eu não sabia que era na época da pandemia. Eu sabia que tu tinha sido co-creator. Mas eu sabia que era na época da pandemia. Foi, eu não pude fazer o Lego Play, por exemplo. Exato, não teve. exato. E me conta uma coisa. No começo do ano a gente fez uma imersão contigo ali e tu tá acompanhando vários momentos da TXM ali nessa tua parte de consultoria? Sim, sim. Né? Que tem como premissa aí a abordagem sistêmica na modelagem de negócio. O que é isso? Clareia pro pessoal aí. A gente desenvolveu uma metodologia que considerou toda a nossa experiência de modelagem de novos negócios, até também de planejamento, como é o caso da TXM, de planejamento estratégico, de administração estratégica, com a abordagem que a gente conheceu em 2017, 2018, que é a abordagem sistêmica. Então, além da gente olhar para as necessidades do mercado, para as oportunidades que vão se tornar estratégias, né, de resultado no futuro, a gente vai olhar para os líderes e para as áreas da empresa se existe algo sistêmico, que a gente chama, que pode estar atrapalhando esse movimento. Então, eu tenho os recursos, eu tenho as informações e algo acontece que as coisas não chegam ao resultado esperado. Então, a gente vai olhar sistemicamente se há algo não consciente que pode afetar esses resultados. E aí a gente trabalha em conjunto com as estratégias, porque isso não dispensa, né, a empresa e as pessoas de tomarem as decisões e agirem na direção dos resultados que programaram. Mas muitas vezes a gente vê que as coisas não acontecem, não é por falta de recurso nem por conhecimento, é falta de algo que se torna uma espécie de lealdade oculta que as impede ou que as sabota para buscar esse resultado. É uma coisa assim que as pessoas não estão acostumadas, é muito recente, da década de 70 para cá que isso começou a ser estudado e tem dado resultados muito impactantes, tanto nos negócios como em áreas como educação, direito
Essa abordagem sistêmica tem sido aplicada amplamente. Tem muito a ver com o indivíduo e com o negócio. Isso. Ela é baseada na forma que a gente se relaciona, tanto com pessoas quanto com coisas, né? Então, na organização a gente tem pessoas e recursos, né? Muitas vezes os recursos estão disponíveis e as pessoas tomam as suas decisões e algo ocorre nesse processo que as coisas não funcionam como esperado. Você pode avaliar os resultados, ajustar o rumo e tomar novas decisões. E a gente percebe que pode haver também algo não consciente que tem afetado essas decisões de maneira a desviar a pessoa do rumo sem que ela se dê conta. Então a maioria das pessoas não se dá conta que precisa olhar para algo não consciente ou na organização ou na história sistêmica das pessoas mesmo. Pode vir de dentro da organização, sim, mas também pode vir de algo que a pessoa repete, padrões não conscientes que levam ao fracasso, vou chamar assim, daquelas ações, né? Então a pessoa não consegue perceber e acaba sempre chegando aos mesmos resultados. E quando eu digo recursos, até pode ter relação com o dinheiro, né? Então a pessoa tem algum bloqueio não consciente em relação a certo patamar de resultado financeiro. Então, até aquele patamar, ela consegue obter bons resultados. A partir dali, as coisas parecem dar errado. Ou ela consegue o resultado e o dinheiro não fica na empresa. Acontece algum problema que tem uma dívida inesperada, algum contratempo e não fica. E pode ser um padrão sistêmico que não depende da capacidade da pessoa de enxergar as ameaças e resolver os problemas que ela conhece. E sim olhar para aquilo que ela mesma está deixando de fazer por uma lealdade oculta a algo que ela poderia deixar para trás, né? Em vez Como se fosse uma trava, assim, a pessoa. E isso tem uma parte muito psicológica envolvida ali, né? O que seria essa força oculta, essas travas, da onde que elas podem vir, assim? A abordagem sistêmica, ela está ancorada, como é uma coisa muito recente, em teorias, por exemplo, do biólogo britânico chamado Rupert Sheldrake, que fez estudos tanto com animais quanto com pessoas e percebeu que existe uma relação não consciente entre, né, esses grupos, né? Então, ele tem estudos no site dele que qualquer um pode fazer parte, que demonstram que existe um campo informacional, ele chama esse campo de campo mórfico ou morfogenético, quando a gente relaciona até com heranças do seu sistema genealógico, né? Então, sua família teve alguém que teve aquela característica e você sabe, por exemplo, características genéticas como cor dos olhos e tal, a herança. Mas você muitas vezes não sabe que características comportamentais também são herdadas. E elas não estão explícitas no genoma, né? Mas você vai perceber por observação, né? Olha, eu tenho uma certa tendência a tomar determinados comportamentos que o meu bisavô, minha bisavó, que eu nem conheci, tinham. E isso não é genético da forma que a gente conhece. É algo que a gente repete um padrão comportamental. E isso pode ser tanto do ponto de vista cotidiano, né, de manias, que a gente nem dá muita bola, mas coisas mais sérias, como questões ligadas a acidentes que aconteceram, fatalidades, traumas. E você acaba se envolvendo em situações parecidas por lealdade a esse sistema, ao que aconteceu aos que vieram antes. Então, eu estou falando do ponto de vista genético, genealógico, pode haver uma influência do seu sistema familiar. Agora, organizacionalmente, também, o que acontece na empresa pode afetar os que entram na empresa, né? Então, as pessoas não se dão conta disso, de até situações traumáticas, desligamentos injustos, por exemplo, perdas muito, muito traumáticas da organização, questões de deslealdade interna, vão gerando padrões futuros que sabotam as relações, as ações de quem vem depois e às vezes não se dão conta, porque nem estava na organização quando isso aconteceu. Sim. Então são processos que estão nesse campo mórfico, que são possíveis ser acessados por quem está trabalhando com essa abordagem sistêmica. E aí acessa e, não sei se é a palavra correta, mas quebraria esse campo, mudaria para a coisa entrar no eixo? Como é que funcionaria? Como é um fenômeno muito novo
e um pouco impressionante, né? É impressionante você ver que pode haver uma mudança muito grande sem que a pessoa que originou aquilo estivesse lá, por exemplo, né? Então, é algo que se tem que ter cuidado para não se tornar algo místico, algo muito miraculoso, né? Não existe milagre. Existe, sim, um processo de se colocar na frente da pessoa de forma concreta o que representa a situação que ancora algum problema, alguma angústia, alguma situação que precisa ser resolvida. E a partir da consciência do que está na raiz daquela situação, é que a pessoa pode quebrar, como você diz, pode deixar de lutar contra aquilo ou deixar de ser fiel àquilo. Então, no caso de uma lealdade a algo muito ruim que aconteceu anteriormente, eu deixo aquele sofrimento, não preciso carregar ele comigo por lealdade, eu deixo aquele sofrimento com a pessoa que passou por aquilo, né, que é a pessoa envolvida. E eu peço licença, ou por favor, para seguir sem carregar aquele peso. Então, entre sócios, entre colaboradores também, muitas vezes na equipe, as pessoas estão olhando para algo não consciente que é traumático, em vez de olhar, por exemplo, para o futuro, estarem livres para caminhar para o futuro. E a gente olhando para isso dentro da abordagem sistêmica, o que a pessoa faz? Ela enxerga o que está na raiz daquilo, e é um trabalho que só a pessoa pode quebrar. Não existe alguém que vai lá e resolve algo que você está sentindo, né? Como todo processo terapêutico, né? E até da medicina, né? Você é que se cura, né? Você toma um remédio, mas o seu corpo é que cura, né? Processo terapêutico, você é que lida com as suas emoções e é responsável por se abrir para resolver aquilo, ressignificar e trabalhar isso. A abordagem sistêmica também, né? Não existe alguém que vai lá e resolve para você. Você entra em contato com aquilo e você se torna mais consciente sobre como lidar com aquilo. Então, nas relações organizacionais, assim como nas relações familiares, muito do que se carrega de problemas poderia ser uma escolha consciente de se deixar com quem é responsável por aquilo, né? Então, não carregar mais do que precisa. E isso faz com que as pessoas acabam dizendo pra gente, olha, depois da abordagem, do programa, da mentoria, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais inteiro, eu me sinto mais... faz mais sentido estar aqui, eu me sinto no meu lugar, porque deixam de arrastar coisas que não deveriam estar arrastando de situações sistêmicas. E isso funciona como? São mentorias? Como é que tu trabalha nesse sentido? Existem várias formas de trabalhar com abordagem sistêmica. Como eu disse, tem pessoas que trabalham na área do direito, ajudando nas intermediações, né, entre as partes, para que haja um olhar sistêmico para a situação e se tire aquele peso que não deveria estar ali para entrar num acordo. Na abordagem organizacional que a gente utiliza, a gente associa ferramentas de gestão, como por exemplo o Canvas, que é uma ferramenta de desenvolvimento de estratégias empresariais, tanto para novos projetos, quanto para a expansão de programas atuais da organização, e que você define estratégias de relação com o seu cliente, de relação de como você vai, por exemplo, desenvolver parcerias estratégicas, de como você vai, quais são as atividades principais da empresa, enfim, são 9 campos que você define. Agora, muitas vezes essas coisas não acontecem porque a gente tem algum bloqueio sistêmico. Então a gente coloca, por exemplo, a gente tem dificuldade de atrair o nosso público-alvo. A gente definiu lá a persona, né, naquele primeiro campo de clientes, estabeleceu uma proposta de valor que eu validei junto a esses clientes que atende a essa necessidade. Quer dizer, eu conheci a necessidade, construí uma proposta de valor que atende. Fiz o teste e verifico que aquilo funciona. Só que quando eu ofereço produto, o público não compra. Aí eu posso validar novamente se existe um problema de preço, etc. Mas aquilo não está funcionando. E eu tenho as informações de que deveria funcionar. Eu posso colocar isso no campo. Posso colocar um representante para o cliente, um representante para a organização. E esse representante da organização
segurar a proposta de valor, que seja o produto em si, e ver como isso se movimenta no campo informacional, se tem algo emocionalmente bloqueando essa conexão entre o cliente e a proposta de valor da empresa. E isso não é dito, né? Mas pode ter a ver com a história da empresa, pode ter a ver com várias questões que a gente não consegue antecipar se não olhar, né? E a partir do momento que se enxerga o que é não consciente, né, impactando aquela relação, você pode tomar consciência disso e abraçar aquela situação e a partir daí fazer novas tentativas, né? Como eu disse, você enxerga o não consciente, mas você precisa sim tomar novas decisões e agir para gerar os resultados. Não existe uma mágica que vai garantir os resultados. Então, muitas vezes a relação no campo, né, que a gente chama mórfico, funciona bem, o cliente olha para você, a empresa consegue estabelecer essa conexão, o cliente se aproxima e se sente atraído pela sua proposta de valor, mas se você não oferecer isso, se você não aplicar os recursos, não tomar as decisões certas, isso não vai se concretizar, então você precisa fazer também. Agora, quando essa relação é de reação, tem uma reatividade, por exemplo, você coloca no campo o cliente e a proposta de valor, e o cliente anda para trás ou olha para o outro lado, você pode fazer o que você quiser de estratégia. As coisas não funcionam. Isso é incrível. Então, a abordagem sistêmica faz com que essas estratégias possam ser validadas do ponto de vista sistêmico e não só mercadológico, né? O mercadológico precisa acontecer, mas se o sistêmico não está conectado, você não encontra a solução. Nossa, eu lembro que tu fez com a gente no começo do ano, acho que foi um exercício, não sei se era esse, mas sim, era de olhar para o cliente. De olhar para o cliente, tudo. Isso. E foi muito legal porque a gente sentia na pele, assim, né? Eu lembro que teve alguém que até falou... Você colocou no lugar do cliente também, né? Que, cara, saiu um peso aqui uma hora, depois veio o peso de novo. E isso as pessoas acabam sentindo fisicamente, né? Fisicamente. É um processo que a gente pode utilizar âncoras com objetos. E aí a gente vai ter a percepção se a gente se conectar com o objeto. Né, se a gente olhar para o objeto e ele representar o nosso cliente, como está esse cliente? A gente consegue perceber como ele está. Desse campo morfogenético que eu falei. Então você vai se conectar com isso. Tem um centramento, tem uma técnica envolvida que faz com que você entre num estado de neutralidade, para que você não conduza aquilo conforme expectativas, projeções, situações que você está projetando ali, né? A gente chama isso de postura fenomenológica. Eu ensinei isso para vocês antes, né? Então, tem que procurar não resolver nada, não projetar nada e entrar no lugar daquilo que você está querendo olhar. Então, no caso, a gente fez um exercício de você frente ao cliente, né? E frente à empresa. Então, se eu estou no meu lugar de força, ou seja, a serviço da empresa, e consigo olhar para o cliente, essa relação é virtuosa, essa relação vai gerar resultados, se o cliente se conecta comigo. Se eu, neste lugar, eu me sinto pesado, instável, retraído, de qualquer forma, isso não precisa estar descrito com palavras, é só olhar para a pessoa que a pessoa vai demonstrar isso no corpo. O corpo vai expressar as emoções não conscientes. O corpo nunca mente. Você pode inventar uma história da sua cabeça para descrever o que está acontecendo, mas o que você sente no seu corpo, mesmo que você não descreva, ali é passível de ser codificado, interpretado de uma maneira bem fenomenológica, assim, sem criar histórias, bem objetiva, né? Então, estou pesado, né? Então, no fundo, quando você vai para o mercado, essa relação com o cliente, você vai pesado. E é isso que está acontecendo lá na essência dessa relação. Mas o que está fazendo você ficar pesado é que tem que ser trabalhado, né? Então, o que você sente? Eu sinto uma angústia no peito. Vamos colocar alguém, né, ou algo para representar essa angústia. Para onde ela olha? Então, ela está relacionada com o cliente mesmo, ou está relacionada com a organização, está relacionada com o teu sistema? E você consegue diagnosticar sistemicamente algo que está atrapalhando, sabotando, até mesmo impedindo você olhar para o seu cliente de uma maneira aberta, direta, conectada, firme. Então, esses diagnósticos, como a gente fez, ajudam as pessoas a se conectar e a se liberar para aquilo que elas querem alcançar. Mas não dispensa a organização e as pessoas de agir na direção do que elas querem. Só ajuda
a entender o que poderia estar impedindo de estar aberto para aquilo. Porque você não está aberto a algo, e olha, isso é muito comum, a gente quer algo, deseja algo, mas aqui, né, a nossa cabeça quer alguma coisa, nosso coração quer outra. Isso, dentro da nossa abordagem, explica, por exemplo, o TDAH das crianças. Elas ficam inquietas e pensando mil coisas, e não naquilo que está na frente dela. A cabeça está num lugar, o coração está em outro. Quando vai se olhar mais de perto, a criança pode estar conectada com uma questão emocional dos pais, né, ou dela em relação a algo que a torna indisponível para aquele aprendizado, para aquele ambiente. Então, ela não ela não consegue se conectar com a professora, então, porque tem algo emocional. Porque nós, emocionalmente, nós respondemos como se nós fôssemos alguém em cima de um cavalo, que são as nossas emoções, né? Algumas vezes a gente consegue dar a direção, se a gente está centrado e consciente, autoconsciente, e outras vezes esse cavalo nos leva, e se ele for um cavalo chucro, se a gente não trabalha as nossas emoções, você vai cair do cavalo, né? As emoções te derrubam, você não consegue realmente se manter estável. E exatamente assim que funciona se você não tiver consciência, né? O Daniel Goleman é o fundador da inteligência emocional, né? Na década de 90. Ele classifica como estágios que fazem parte da inteligência, primeiro a autoconsciência, depois a percepção emocional do outro, para você poder, num terceiro estágio, estabelecer relacionamentos saudáveis. E essa autoconsciência não nos é ensinada na escola, nem em casa, muito menos. A gente não toma consciência do que nos move, do que nos motiva. E essa abordagem sistêmica, ela ajuda exatamente nisso. Primeiro, elevar a sua autoconsciência do que te move emocionalmente para agir ou deixar de agir na direção que você quer. Imagina isso nas organizações, a importância disso, né? Porque tudo em torno da relação das pessoas com os recursos e da relação delas com outras pessoas, seja clientes, seja equipe interna, seja investidores. E também aumentar a sua percepção de como essa relação funciona no outro, né? Que é você ter a autoconsciência e ver o que está impedindo a minha relação com o dinheiro, a minha relação com os clientes, a minha relação com parceiros, a minha relação com o meu chefe imediato, né? o meu subordinado, com quem quer que seja, né? Estar direcionada para o mesmo lugar, convergindo num propósito comum ou não. Quer dizer, alguém pode estar tomado, olhando para um lado completamente diferente do lado que a equipe se propõe, a empresa se propõe. E isso ela não tem consciência, ela quer aqui, ela está disposta, né? Então não tem a ver com disposição, com vontade, com querer, que é o que as pessoas afirmam. Tem a ver com algo que ela não dá conta de resolver. E aí a gente olha sistemicamente. Não é um trabalho que a maioria das pessoas está totalmente aberto, né? Assim, plenamente aberto a olhar. É preciso que a pessoa se dê permissão para fazer isso, né? Para olhar o que é não consciente. É um trabalho para as pessoas que estão dispostas a aumentar a sua autoconsciência mesmo, a, enfim, considerar algo que talvez elas tenham colocado debaixo do tapete, porque é muito dolorido, muito difícil e não conseguem lidar com aquilo. Tu fez uma explicação sobre a palavra sistêmica. Eu queria que tu fizesse ela de novo, porque no começo, quando a gente começou a trabalhar naquele dia ainda, eu já fiquei meio com dúvida o que era aquilo. Quando tu explicou, me ajudou a clarear muita coisa. Porque nas organizações, assim como nas famílias, os sistemas são autorreguláveis, né? Então, existem pessoas, existem relacionamentos, e ele sempre vai buscar resolver o que está em desequilíbrio. Só que nesse processo que ele vai buscar uma resolução, alguém pode ter que pagar por algo que foi isso que acontece, essa lealdade oculta, né? Então, aconteceu algo de negativo e essa pessoa que entra no sistema depois, ela vai assumir algo que tenta resolver, reparar isso. Isso é natural das relações, tanto humanas, quanto também biológicas da natureza do reino animal também. Então o Rupert Sheldrake, ele mostra isso
com experimentos muito interessantes, né? O rato em laboratório, não foi ele que fez, mas ele tem os resultados, né? Ele foi estimulado com choque cada vez que consumiu determinado alimento. Os filhos dele, que nunca foram estimulados com choque, quando percebem o alimento, tem e saem. Uma repulsa. Não estavam lá. Então, exemplo simples, né? De como a gente carrega algo, isso não está na genética dele, né? Mas ele carregou esse trauma de um hábito que ele repete. Ele repete porque foi assim que funcionou lá. Então, a gente carrega essas informações, não tem consciência e se comporta como se soubesse. Só que as coisas dão resultados diferentes do que a gente espera, porque não é consciente, a gente não considera que aquilo está acontecendo. Então, o sistema quer dizer que você está envolvido em relacionamentos, né, que você não dá conta conscientemente de que afetam a tua decisão. E você vai se comportar como se pertencesse a esse sistema, com essa lealdade de que você nem sabia que você tinha que cumprir. E quando você aumenta a consciência desse pertencimento, você pode escolher melhor. Não, isso eu vou deixar com essa pessoa e eu vou levar o que é minha responsabilidade. E aí eu passo a não mais sofrer as consequências que podem ser prejudiciais, tanto na organização quanto na vida pessoal desse sistema. Não sei se te respondi. E aí fica tudo conectado. Sim. Né? E aí acaba criando um sistema... Cara, tudo que a gente vive está relacionado a sistemas sobrepostos. Então, você tem o sistema familiar, que está relacionado aos sistemas empresariais, você tem os sistemas organizacionais do setor público com o sistema privado, você tem então a vida dos ecossistemas também que se relacionam com o sistema humano também está sobreposto ao nosso. Então, eles se relacionam e eles interagem de forma a afetar resultados em si mesmo e nos outros. Só que a gente não percebe isso, porque a gente está conectado mentalmente àquilo que a gente pode ver, tocar, ouvir, perceber de uma forma mais direta. E para que a gente acesse esse campo informacional, é justamente não deixar com que esses sentidos orientem a sua percepção. É difícil. É difícil. Eu só consegui ter mais capacidade de lidar com essa abordagem depois que eu comecei a praticar muito meditação. A meditação é um exercício constante de você saber onde está a sua atenção. Basicamente é isso. A sua atenção está na respiração. A sua atenção consegue perceber que existe uma emoção que chegou, um pensamento que chegou e você não se confunde com esse pensamento, com essa sensação, com essa emoção. Então você já começa a ser capaz de entrar num estado de centramento e se observar, né? Se observar diante de emoções, sensações, pensamentos que possam surgir. Quando você consegue perceber, não é que você vai controlar os pensamentos, vão surgir 40 mil pensamentos por dia na sua mente. Sim. Você não controla os pensamentos, você controla a atenção e como você lida com eles. Então, não que você precise controlar suas emoções, mas você ganha consciência de qual emoção que está presente ali. É uma emoção primária conectada com a realidade? Ou é uma emoção secundária que a minha mente cria para eu me afastar dessa realidade e me proteger? Evitar sofrimento, que é o que todo ser humano busca também, né? Sim. Evitar o sofrimento. Então, quando eu reconheço, eu tomo consciência dessas emoções que me movem na direção do que eu quero ou me afastam na direção do que eu gostaria, eu me torno mais capaz de lidar com uma realidade que pode estar me atrapalhando ou me ajudando de acordo com a situação, né? E aí eu tenho mais clareza do que eu preciso fazer sem essa influência, porque todo mundo pode buscar informações do mercado, conhecer melhor o seu cliente, identificar as suas necessidades e criar propostas de valor capaz de resolver esses problemas e ter um negócio bem sucedido, né? Então eu faço uma estratégia de preço adequado, uma estratégia de relacionamento com o cliente adequado, faço uma proposta de valor que a pessoa perceba e queira ter aquilo. Agora, muitas vezes a coisa não funciona, ou quando funciona o dinheiro não fica na empresa. E aí isso não está no Canvas, isso não... Mesmo que você tente novas possibilidades, e sempre precisa tentar. O fato de você conhecer emocionalmente o que está travando que vai te dispensar de tentar.
mas a abordagem sistêmica te dá elementos que tornam esse processo muito mais... Assim, você toma consciência sobre os caminhos possíveis que não estavam no teu radar. Então, tem mais chances de estreitar o tempo que você precisaria para resolver se você não carregasse tanta coisa que não precisa carregar. Boa, belo papo, belo papo, belo papo. A gente chegou agora no nosso momento TXM. Sim. 3 perguntinhas, uma para cada letrinha ali do nosso nome. Perguntinha Think. Uma frase ou pensamento que te inspira. Eu gosto da frase do Sócrates, só sei que nada sei. É uma postura de eterno aprendiz, né? Então, quando a gente acha que sabe tudo, a gente começa a ficar iludido, né? Consigo mesmo e com o mundo. Boa. Perguntinha Experience. Uma experiência memorável. Pode ser analógico, digital, uma viagem. Cara, eu tive, com 23 anos, a experiência de fazer uma startup. Aqui em Florianópolis. Eu tinha uns amigos que tinham trazido dos Estados Unidos uma tecnologia de compactação de dados inovadora. Mas você lembra em 93? Você não era vivo. Mas assim... 88. Ah, tá. Você nasceu em 88? Nasci em 88. Tá, você não era, assim, adulto. Consciente. Aí, eles trouxeram essa tecnologia de compactação, que na época a internet era incipiente, era discada, quase não tinha a DSL, que a gente chamava no Brasil, né? Então, a gente usava os mecanismos de armazenagem em disquetes. E a gente tinha um disquete de 3,5 polegadas, que era flop disk, que era um disquete de plástico, assim, que botava ali no computador. E conseguia colocar 1000 fotos com descrição nele, fazia um catálogo de algo. Então, é uma tecnologia de compactação que podia resolver vários problemas. Por exemplo, das locadoras que existiam na época, de ter o seu acervo num disquete para as pessoas escolherem os filmes antes de ir lá. Que você não vai lembrar. Mas quando tinha as locadoras, a gente ficava na fila da estante para acessar lá a caixinha do DVD. Exato. Eu sou da época do VHS ainda. VHS. De olhar lá. A Blockbuster VHS. Isso aí. E você ficava lá olhando na prateleira os lançamentos, né? Você não ficava olhando na internet o que ia lançar. Você tinha que ir lá e olhar na prateleira. Então a gente fez esse disquete e conseguiu vender para uma... videolocadora bem famosa ali da Beira-Mar, eu esqueci o nome dela agora, que ficava perto da Dizzy, na década de 90, ali na Beira-Mar. E aí eu falava pro cara assim, olha como foi marcante pra minha experiência, não esqueça. Olha, no futuro, bem próximo, daqui no máximo uns 10 anos, eu falei, a gente não vai mais estar colocando o seu acervo aqui. O seu acervo vai estar no teu site. E o pessoal vai ver o filme de lá. Eu falei pra ele isso, em 93. Aí ele assim, não, você vai me quebrar, se o pessoal ver pela internet, você vai me quebrar. Foi o que aconteceu com a Blockbuster, né? Elas quebraram. E a Netflix nem existia nessa época, né? Foi mais tarde. Então, assim, foi uma experiência muito marcante que depois me fez perceber que se a gente tá atento, tem muita oportunidade que a gente podia... A gente descontinuou a empresa, porque logo em seguida veio o CD, que desbancou aquilo ali, e a internet acelerou, então aquela tecnologia deixou de ter valor percebido muito rápido, assim, foi 6 meses, tá? Imagina. Virou o ano, já a gente tava tentando vender pro Angelone na época, né, os disquetes para distribuir para os clientes, para eles escolherem e ligarem, na época o delivery era pro telefone, para pedir as compras. E logo eles fizeram o Tempo, um site assim, nesses 6 meses eles fizeram, e já não tinha valor percebido aquilo. Então, assim, mas foi importante, porque se a gente está conectado com a necessidade do cliente, a gente enxerga as oportunidades, aí só a nossa capacidade de realização que pode tornar aquilo de alto valor mesmo, né? E essa foi uma experiência, eu falei, puxa vida, que coisa marcante, né? Você, naquela época, já conseguia enxergar algo com tão pouca idade, e a gente não dá bola para isso na época, a gente acha só mais um... Exato. E mudou rápido isso. Mudou rápido E aí eu fui trabalhar na Ambev, então eu abandonei, assim, eu não continuei acompanhando essa necessidade como alguém que, né, vou manter aqui meu ímpeto de empreender. Isso foi uma coisa que depois me deu uma experiência danada, porque com 25 anos eu fui gerente de distribuição da Ambev, tive uma responsabilidade grande na empresa e tal, e já estava trabalhando numa grande organização. Agora, eu deixei de empreender algo que poderia ter se tornado um Netflix se eu tivesse. Claro. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu tinha ficado 3 meses lá, então
Eu tinha usado um Mac que ninguém tinha usado aqui ainda, eu tinha visto a coisa de um outro ângulo. Então é isso que faz as pessoas enxergarem a inovação de uma maneira mais realista, mais prática, objetiva. Você enxerga algo que te faz perceber a concretude daquilo acontecer. Isso que aconteceu com o Steve Jobs, quando ele fez, né, o computador pessoal, ele enxergou que aquilo ali, né, com as coisas que ele sabia, com os conhecimentos dele, poderiam ser viáveis e construiu a proposta de valor dele. Então, a gente, estando atento às necessidades do mercado, é capaz de fazer algo que pode ser uma experiência assim, grandiosa, né? Só depende da gente realizar isso. Claro, eu movi a minha atenção para outro lugar mesmo. Na época foi o que eu precisava, queria fazer. Muito bom. Perguntinha Manish. Uma regra ou ferramenta de gestão que tu recomenda? Então, eu gosto muito de usar as ferramentas de planejamento, como o Canvas, né? E todas as ferramentas que fazem você colocar num único lugar aquilo que é essencial para que as estratégias gerem resultado. Mas dos últimos anos para cá, eu sempre aplico a abordagem sistêmica para validar sistemicamente que essas estratégias, né? Elas estão conectadas com o que é não consciente do outro lado, né? Então, Boa. eu uso a abordagem sistêmica também. Muito bom. Que livro que tu recomenda? Eu tô lendo agora O Corpo Fala. Corpo Fala. Ajuda a gente na percepção sistêmica a ler o que a pessoa não precisa falar sobre o que está acontecendo emocionalmente com ela. Então, eu achei muito interessante essa abordagem. Eu já tinha lido do Paul Ekman, que fez um estudo que baseou não só o Divertidamente, 1 e 2, ele que deu a orientação, mas também aquela série Lie to Me, que ele ajuda a ler microexpressões faciais para interpretar o que a pessoa está sentindo, se ela está mentindo, se ela está... Enfim, quais são as emoções que estão por trás. E esse Corpo Fala vai nessa linha, né? Boa. Eu gostei bastante. Agora, livros que mudaram, que eu já li, que mudaram a minha percepção, Mentes que Mudam, do Howard Gardner, fantástico para mim, é um livro da década de 90, que foi antes e depois, assim, eu enxergar que existem formas de você aprender e inteligências diferentes, né, abriu a minha mente para a forma que eu pudesse me desenvolver melhor. Um filme ou uma música? Cara, como eu gosto muito dessa ideia do campo não consciente, informacional, eu gostei muito do Efeito Borboleta. Tem legal. Ali uma história por trás dele usar a escrita para voltar para os acontecimentos. Mas o que tem mais valioso ali é você entender a inter-relação dos acontecimentos com base numa coisa que muda, né? E a nossa história, se a gente for olhar isso, tem vários eventos marcantes que a gente pôde ou não fazer parte, que mudaram a trajetória das coisas. Então, é o Efeito Borboleta. O De Volta para o Futuro, assim, de certa forma, mostra isso também, de forma mais lúdica. Mas eu gosto desses filmes que dão conta da sincronicidade, mesmo com ficção, te mostram como as coisas poderiam estar acontecendo mesmo se você prestasse atenção nessas coisas, né? Essas pequenas coisas que mudam. Mudam muito a tua vida. Belos filmes. Uma pessoa que te inspira? Eu tenho, assim, acompanhado muito o trabalho do Paulo Pimon, que é alguém que trabalha com a abordagem sistêmica, tanto do nível do direito sistêmico, quanto dos relacionamentos. Estou gostando muito de ver a trajetória dele mesmo, aplicando na vida dele isso, no relacionamento dele e tal. É uma pessoa que eu conheço pessoalmente, assim. Então, ele trabalha no Raízes Instituto, ele é o executivo principal lá, e foi onde eu fiz a minha formação sistêmica. Então, tenho acompanhado muito o trabalho dele. E tem outras pessoas com quem eu convivo profissionalmente que eu sempre estou aprendendo, assim, né? O Salomão é um que eu aprendo muito com ele, eu chamo ele de mestre por causa disso. E sim, várias pessoas com quem eu convivo que eu sempre considero, assim, provável. Como eu só sei que nada sei, todos podem ser meus mestres, né? Boa. Ô, cara, me diz uma coisa. Tem algum indício, assim, que o gestor pode estar enxergando na empresa dele e falar, cara, acho que eu preciso de uma abordagem sistêmica aqui, ou deveria ser feito desde o começo isso? A gente não fica procurando o cabelo em ovo, como se diz, né? A gente... o diagnóstico tem algo que não está funcionando, tem algo que gera uma angústia,
tem algo que gera um medo que é paralisante, tem algo que gera tristeza ou raiva, tem algo que criou-se um padrão de fracasso, chega até certo ponto, não avança. Tem algo que faz com que as relações por exemplo, alguém que fica na função, naquela função não dura ali, troca toda hora. Enfim, existe um elemento que denuncia um problema, né, que pode ser diagnosticado. Então a gente olha para isso de maneira sistêmica. Então sempre há algo que ancora a necessidade disso. Eu vou fazer. Existem exercícios sistêmicos que você pode fazer para diagnosticar se poderia haver um problema. Geralmente nas organizações a gente começa a partir de uma situação que não está se resolvendo. Mas um exercício simples, né, que a pessoa pode fazer cada vez que vai tomar uma decisão entre 2 ou 3 alternativas. É escrever essas alternativas no papel, virá-las sem saber, embaralhar, sem saber, e colocar no chão e ver. Quando você se coloca na frente delas, como fica o seu corpo? Fica leve, fica pesado? Você se move em alguma direção? Você vai olhar para o que não conscientemente acontece quando você está de frente para essa decisão de forma consciente. Então, pode ser que seu corpo vá na direção daquele papel que você não sabe o que é. Pode ser que seu corpo ande para trás. Pode ser que você se sinta pesado. Pode ser que você se sinta enrijecido, duro. Ou até mesmo pode ser que você sinta um formigamento bom nas mãos, aquela sensação de que eu posso levantar, né, o mundo. Então, assim, tem várias percepções que podem vir a partir de um exercício sistêmico e você, a partir dali, começar um trabalho que validar com algo que está precisando ser resolvido ou então avançar nas decisões que você precisa. Não quer dizer que vai funcionar, mas quer dizer que você não tem uma trava ali. Então já é um bom começo, né? Se você tem uma trava, não adianta se jogar ali se você não se trabalhar internamente antes. Exato. Bela dica. Cara, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? A nossa empresa se chama Olon, O-L-O-N, né? Então, nosso Instagram é olon.com.br, o site é olon.com.br, e Olon vem de um termo que quer dizer integral, né? Na verdade, o termo que eu uso é sem H, O-L-O-N, mas ele é inspirado num termo que é com H, que eu achei que ninguém ia querer lembrar do H, né? Que quer dizer todo e parte ao mesmo tempo. Então, você considera o todo e a parte e a relação entre elas. Então, é por isso que a marca Olon. Muito bom. Cara, foi bom demais bater esse papo contigo. Obrigado aí por disponibilizar esse tempo. E tu faz um trabalho incrível aí. Te desejo muito sucesso. Eu que agradeço. É uma satisfação estar na TXM aqui, um berço de inovação. Não só de novos projetos, como com grandes corporações, com a inovação aberta. E realmente está mudando e vai mudar muito o mundo de baixo para cima. Que coisa boa. E você que está ouvindo a gente, segue lá o Karan, a Olon, e aproveita e segue também a txm.methods no Instagram, txmmethods no LinkedIn. E não esquece que lá no YouTube tem muito conteúdo para você. O nosso canal é o TXM Business. Até a próxima. Tchau, tchau.